Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais um vídeo sobre não somente pelas Escrituras, do Robert Sungenis, talvez o melhor livro do mundo, ao menos nos tempos modernos, contra a sola Escritura. Estou fazendo uma playlist sobre este livro, não comentarei exaustivamente, mas eu comentarei alguns trechos aqui com vocês. Diferente do outro curso que eu fiz do Dave Armstrong, comentando o livro dele sem argumentos bíblicos contra o sola Escritura, vou ser mais direto aqui, porque no outro eu comentei um pouco como era discutir com protestantes esses temas aí. E continua não focando aqui a câmera. Eu queria mostrar aqui que eu tô de revisor. Eu acho que agora dá para ler. Eu cheguei a ajudar a revisar esse livro, graças a Deus. Uma bela oportunidade aí. Lembrando aí, eu aceito trabalho de tradução, revisão, qualquer coisa pode entrar em contato aí. Então vamos continuar aqui. Eu já fiz um vídeo sobre a introdução e comentando as principais falácias contra a visão católica. Lembrando, é um compilado de artigos, por assim dizer. Tem vários autores neste livro e no primeiro aqui, o Sola Escritura, um projeto para a anarquia, de Patrick Mather. Então já comentamos um pouco do projeto do livro e começamos a falar das falácias cometidas pelos protestantes. E no início, a falácia da palavra de Deus. Que a palavra de Deus na Bíblia pode significar a tradição também, que os protestantes já interpretam como se fosse a Sagrada Escritura. Então vamos continuar aqui. 2. A falácia da Bíblia contra a igreja. No caso aqui, página 38, para quem tem o livro. Só a Escritura demonstra a falácia do falso dilema, ou isto ou aquilo, conhecida pelos lógicos como falácia da falsa dicotomia. Este sofisma coloca a igreja contra as Escrituras, mas a abordagem isto ou aquilo simplesmente não é o que vemos estampada no Novo Testamento. Então é até algo ilustrativo da mentalidade herética. Eu gostaria de não causar nenhum incômodo, mas a verdade precisa ser dita, né? A heresia consiste justamente na escolha. Então você tem dificuldade de conciliar passagens da revelação, então você escolhe um dos lados. E é um grave pecado contra a fé, pondo inclusive em risco a salvação da alma, né? Claro, se a pessoa tiver a consciência e liberdade necessárias para se tornar réu do pecado, né? Porque o pecado, além da matéria grave, precisa ter liberdade e conhecimento, né? Mas não entraremos nesse aspecto aí, né? O fato é que é uma matéria gravíssima a heresia, e os protestantes, infelizmente, fazem seleção da Sagrada Escritura. Eles nos acusam muitas vezes de fazer malabarismos, mas o fato é que no final das contas conciliamos tudo da Bíblia. Então parece muitas vezes forçado, mas conseguimos segurar tudo, né? Por exemplo aqui, né, na questão relevante, versículos que provam a autoridade da igreja aqui. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus,
e o que desligares na terra será desligado nos céus. É um dos versículos favoritos dos católicos, nem precisava ter lido aqui, né? Mas é sempre bom. E talvez seja um dos versículos mais claros da Sagrada Escritura. Nosso Senhor Jesus Cristo está investindo Pedro de um poder e de ser a rocha da igreja. Aqui no livro não entra em detalhes exegéticos quanto a essa passagem, mas honestamente eu creio que para qualquer pessoa de bom senso é torturar o texto, buscar interpretações alternativas do gênero: a pedra na verdade é Cristo, sendo que nosso Senhor Jesus Cristo chama Simão de pedra, está mudando o nome dele para pedra, então não tem como não ser Pedro. Que mais? Que a pedra seria a fé, entre outras coisas aí, né? Até poderíamos aceitar isso, né? Os católicos podem aceitar todos esses sentidos, mas certamente o principal do contexto é que Pedro é a pedra. Ele tem a pedra da fé, ele se baseia na pedra que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele mesmo é uma pedra da igreja, e isso é inegável pelo contexto. Mateus 18, versículo 15 a 18, este capítulo é chamado por alguns de... não vou lembrar o nome técnico, eu ia falar eclesiástico, mas eu acho que não é esse nome exatamente, né? O capítulo eclesiológico, enfim, o capítulo 18 de Mateus trata um pouco do governo da igreja, né? Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentio ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto ligardes na terra será desligado no céu. Então fala novamente aqui do poder das chaves e fala da excomunhão, né? Nós católicos geralmente interpretamos esse trecho aí como o fundamento da excomunhão, porque se a pessoa não obedece nem à igreja, então devemos tratá-la como excomungada e como gentio publicano, né? Que é a ideia da excomunhão, né? Alguém fora da igreja, né? Aqui pode surgir uma questão, né? Alguns protestantes dizem: mas Pedro tinha chaves, aí nosso Senhor Jesus Cristo deu as chaves para todo mundo aí, né? Temos que conciliar as coisas, né? E a igreja já o conciliou bem. Nosso Senhor Jesus Cristo dá a chave para os apóstolos e é para o colégio apostólico, né? E sim, o consentimento unânime da igreja em comunhão com o Papa, né? Lembrando que não se exclui aí o Papa, né? Mas ele é presumido aí. O consentimento unânime da igreja é infalível também, né? Então a reunião de todos os bispos do mundo, por exemplo, no caso do concílio, né, se todos deliberarem que algo é matéria de fé, estando em comunhão com o Papa, então é de fé, né? Ou também, enfim, tacitamente aí, né? Aí já entraria um pouco mais na questão da tradição, né? Se vários bispos estão aprovando a mesma doutrina durante muito tempo, então aquilo lá é um critério de discernimento para o depósito da fé. Lucas 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. De uma grande claridade. 2 Coríntios 10, versículo 8. E ainda que eu me gloriasse um pouco mais do poder que Deus nos deu para a vossa edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharia por isso.
Então, São Paulo está falando de um poder que recebeu de Deus para a edificação dos fiéis. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 15. Este daqui também é muito famoso. Escrevo-te estas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberás como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Olha, este versículo aqui é provavelmente nessa questão criteriológica, né, como interpretar a Sagrada Escritura, como interpretar a revelação de Deus. Este é o versículo mais claro de todos, porque o contexto é de tirar dúvidas mesmo, né? Então é um contexto de critério de fé, né? Então é diferente dos versículos protestantes aí, que a gente vai analisar. Este livro também analisa, né? Os ditos argumentos, os ditos versículos a favor do sola escritura, que na verdade não provam sola escritura coisíssima nenhuma. São geralmente, se a gente analisar o contexto dessas supostas provas, veremos que que não se trata de critério de fé, né? É um outro tema aí, né, que não discute aí como resolver problemas. Mas este daqui, o 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 especialmente, dá um critério de discernimento de modo muito claro. Então, para mim, é o versículo bíblico mais claro quanto a essa controvérsia toda, né? Então, a igreja decide o que é a revelação de Deus. Bom, dar uma pausa aqui, né? Fazer uma propaganda para minha editora aqui, né? Editora Assunta, né? Adquira um livro, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida. Link na descrição aí para quem quiser comprar. Tem também Nossa Senhora de La Salete, Outros Fatos Extraordinários, link na descrição. Se inscreva, curta o canal, reze por mim, comente aí embaixo aí, né? Mande sua saudação aí, né? Compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam voltar à Bíblia, né? A única igreja verdadeiramente bíblica é a Igreja Católica. Então continuemos aqui o terceiro grupo, né? Vai comentar toda tradição é má, respondendo a essa objeção protestante. Aqui está outro bicho papão dos protestantes, aquela palavra com T. Quando confrontados com alguma doutrina católica que desgostam e para as quais negam que haja menor base bíblica, ou seja, a maioria dos ensinamentos católicos, eles negam que haja base bíblica, né? Mas nós geralmente cremos que todos os artigos de fé católico estão na Sagrada Escritura, né? Este livro, como um todo, assume a posição da suficiência material das Escrituras, né? Para nós católicos. Eu também sou partidário dessa tese. Tudo está de algum modo na Sagrada Escritura aí, né? Materialmente falando, pelo menos, né? Claro, a tradição, o magistério são necessários para interpretar corretamente a Bíblia, né? Então, só esclarecendo aqui, ficou um pouco confuso esse trecho. Entendo que seja da perspectiva dos protestantes, né? Porque, como eu disse, a perspectiva geral do livro é assumir a suficiência material dos católicos. Protestantes vão previsivelmente apontar para Mateus 15, versículo 1 a 9, e Marcos 7, versículo 1 a 13, onde Jesus rejeita as tradições de homens que nulificam a palavra de Deus. Então, estes são os versículos mais usados para se negar as tradições. Acho que você que está escutando já deve imaginar qual é o erro de se usar esses versículos aí. É que é um tipo de tradição e não todas as tradições de homens,
e no caso que vão contra a Bíblia, né, onde há um choque, mas a tradição católica, enquanto dogmática, precisamos discernir o que é tradição com T maiúsculo com T minúsculo, como alguns dizem, né? A T maiúsculo seria aquilo que faz parte do depósito da fé, que é dogmático mesmo, né? Isso, na verdade, é tradição de Deus, tradição divina. Então, os protestantes sempre têm essa confusão, né? Eu acho que eles nem conseguem, a maioria pelo menos, nem consegue imaginar direito que com tradições os católicos, pelo menos nos itens mais críticos, né? Os católicos pretendem que a tradição tenha vindo de Deus mesmo, né? Pela pregação de nosso Senhor Jesus Cristo ou por pregação dos apóstolos, né? Então vamos lá, os versículos defendendo a tradição. 1 Coríntios 11, versículo 2. Eu vos louvo por recordardes de mim todas as ocasiões, e por conservardes as tradições, tais como vou-las transmitir. Então elogiando que que os coríntios aceitaram as tradições. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por esta razão é que sem cessar agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como na verdade é palavra de Deus que está produzindo efeito em vós, os fiéis. Então este é mais um versículo que você precisa decorar, que você vai usar sempre em suas discussões. Esse daí é um dos mais claros também, mostrando que a tradição também é palavra de Deus, né? Então, a gente vai tratar do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, né? Que diz que a escritura é inspirada, né? Mas aqui há um certo paralelo, né? Diz que a tradição é palavra de Deus também, né? Mas esse versículo aí que eu mencionei, tem até vídeo no canal, né? Já adiantando, né? Fala de ser útil, mas não fala de ser suficiente, né? Fala que a palavra de Deus é inspirada, mas isso daí não é o suficiente para provar só a escritura, né? Mas vamos ver com detalhes esse versículo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então, muito interessante este versículo, é outro que você deve decorar, porque distingue as duas tradições, né? Os protestantes tentam argumentar que a tradição oral foi totalmente escrita na Sagrada Escritura. Isso não faz nenhum sentido, até porque, e este versículo mostra de maneira muito clara, né? São coisas listadas como distintas, né? Então, se fosse uma só coisa, teria usado uma palavra só, né? Eu teria falado, não, a tradição escrita é a mesma que a oral, mas fala para guardar a tradição escrita e oral. Então, a leitura mais natural aí é que são duas coisas diferentes, né? O protestante está torturando o texto aí para se encaixar no solo escritura, né? A leitura mais natural é de que há uma tradição revelada, uma tradição divina. 2 Timóteo 2, versículo 2. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas? Aí abre um comentário aqui. Isto é, o que Timóteo pessoalmente ouviu Paulo pregar, bem como tradição oral que foi transmitida a Timóteo por outros líderes cristãos. Aí volta o versículo. Confio a homens fiéis que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Então está falando para repassar o que ouviu da pregação aí, né? Isso daí, um ponto interessante sobre esse versículo, né? Sugere a sucessão apostólica, né? Para nós católicos e para a história, para Deus,
Timóteo era um bispo, então ele estava recebendo a sucessão apostólica e ele recebeu a ordem de repassar a tradição, né? O que foi pregado, né, por São Paulo. Vamos ver a seguir no livro, né, os protestantes mais estudados até assumem que o regime da escritura não foi o solo escritura, né? Tem até um protestante que diz que é algo muito claro, né, que ao longo de toda a revelação de Deus houve um regime de tradição, né? E é correto isso, foi coerente com o que está escrito de verdade na Sagrada Escritura, mas nos perguntamos, quando é que esse regime mudou, né? Quando passamos de um regime misto, isto é, da tradição e escritura, para o regime de somente a escritura? Não se fala isso, né? E aqui há uma evidência de que o regime continuou, né? Falou para Timóteo ensinar a outros o que ouviu de São Paulo, né? Então, para repassar essa tradição oral. Que mais aqui? Aí menciona que um longo versículo, Deuteronômio, 4 versículos na verdade, Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 a 12. Aí comenta o seguinte, antes de entrar nesse trecho. No Antigo Testamento, Deus deu autoridade aos sacerdotes para que interpretassem as leis e definissem as doutrinas vinculantes baseadas nestas interpretações, mesmo no tocante a assuntos cíveis e criminais. Levítico capítulo 20, versículo 1 a 27, capítulo 25, versículo 1 a 55. No Novo Testamento, ele dotou a igreja com carisma para ensinar infalivelmente. E vamos então para o Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 a 12. Declara: quando tiveres que julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, causas duvidosas de homicídio, de pleito, de lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido. Irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás em conformidade com a palavra que eles te anunciarem deste lugar que Yahvé houver escolhido. Cuidarás de agir conforme todas as suas instruções. Agirás segundo a instrução que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem anunciado. O homem que agir com presunção, não obedecendo ao sacerdote que está ali para servir a Yahvé teu Deus, nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Então tem até uma ameaça aí de que será morto mesmo. Ele cita aqui em cima, né, que em Atos capítulo 1, versículo 15 a 26 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, falava o seguinte, né, nos dá um vislumbre dos primórdios da sucessão apostólica, uma sucessão que já era naquele momento a norma para a transferência da autoridade eclesiástica, né? Então já há sinais aí da sucessão apostólica. Outros dois versículos interessantes aqui, né? 2 Crônicas, versículo 29 e 25. Rei Ezequias, esse daqui é entre chaves, colocou a seguir os levitas no templo de Yahvé com símbolos, liras e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas. Então a prescrição veio de Davi e no fundo era de Deus e o povo recebia por meio dos profetas, né? E 2 Crônicas 35, versículo 4: Disponde-vos por famílias, segundo as vossas classes, como determinou por escrito Davi, rei de Israel, e conforme deliberou seu filho Salomão. Então mostrando a autoridade de Davi
Salomão. E o que chama atenção aqui, né? O autor até comenta aqui, né? O Patrick Madry, que essas leis e ordenanças de Davi e Salomão já eram autoritativas muito antes do livro de Crônicas ter sido escrito. Meus caros, já anunciando aqui, né? Vou tentar fazer o vídeo em 30 minutos aqui, né? Mas aqui embaixo, não exatamente no lançamento do vídeo, né? Mas vou transcrever esses versículos aí com os meus comentários, né? Lá no meu vídeo, então vou deixar nos comentários aí futuramente, né? Ainda vou escrever esse texto, mas em breve estará disponível, porque é muito útil ter os versículos à mão para usar em discussões, né? E até é interessante decorar para você interiorizar a palavra de Deus. 4. A falácia. O sola escritura é encontrado no Novo Testamento. O sola escritura precisa ser provado, né? Como tudo que é necessário à salvação está na Bíblia, deveria estar esse princípio de interpretação, a dizer, o sola escritura. E há versículos que mostram que nem tudo está lá, né? 3 em especial, né? 1 Coríntios 11, versículo 34b. B, no caso, dividiu em 2 e pegou a outra metade aí, né? Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Então esse capítulo aí, né, é muito querido aí pelos católicos, 1 Coríntios 11, fala da Sagrada Eucaristia. Eu não lembro agora, Santo Agostinho até tinha comentado aí o que São Paulo instituiu aí nesses ensinamentos aí, né? Mas era ligado à Sagrada Eucaristia, né? A liturgia, provavelmente, era alguma disciplina, né? Agora não estou lembrado aí, né? O que era exatamente, né? Mas era ligado a esse tema, eram detalhes quanto à administração aí do sacramento. Segundo João 12, embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que nossa alegria seja perfeita. Então vejam só, né? Poderia escrever, mas preferiu encontrar a pessoa que estava lendo, né? E falar de viva voz, para que a alegria seja perfeita. 3 João, versículo 13, capítulo único, né, das duas cartas, é um trecho bem semelhante aí. Teria muitas coisas a te dizer, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve, então falaremos face a face. Então, versículos bem sugestivos de que nem tudo está na Escritura, né? 5ª falácia. A Escritura se interpreta a si mesma. Então vai comentar sobre a interpretação individual aí, né? Até comenta a Confissão de Fé de Westminster. É uma confissão protestante aí, né? Muito querida aos calvinistas, lá do século XVII na Inglaterra, salvo engano, né? Pode ser um outro país aí, outra cidade do Reino Unido, mas Westminster. As coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, isso daqui é a confissão deles. Em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Capítulo 1, trecho, parágrafo 7, item 7. Então, a famosa perspicuidade da Sagrada Escritura e a perspicuidade geral, né? Todo mundo que tem os meios mínimos assim, né, de interpretar a Bíblia, uma alfabetização mínima e que reze, é capaz de interpretar bem a Sagrada Escritura e encontrar ali o necessário para a salvação. O livro até agora não abordou isso, né, mas eu estive pesquisando, há uma espécie de perspicuidade dos doutos. Então, a Escritura seria clara por si mesma, mas a pessoa teria que ser teóloga,
sei lá, saber hebraico, grego, esse tipo de coisa, né? Então há essa divergência aí entre protestantes, né? A mais comum aí, ao menos declaradamente, a perspicuidade geral aí, né? Que tanto as pessoas simples podem interpretar corretamente a Sagrada Escritura. E temos uma experiência bem contrária a isso, né? Parece que não é qualquer um que interpreta a Sagrada Escritura, né? Então diz São Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Antes de mais nada, saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Então, aqui é muito claro que se nega a interpretação particular, né? E se infere que se deve interpretar junto à igreja, né? Aí menciona, homens falaram da parte de Deus, né? E supõe-se que se interprete aí com magistério, com a sagrada tradição, né? Que também é corroborado aí por outros versículos já citados aí, né? Como Lucas 10, 16, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Entre outros, né? O 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E também 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 a 17. Conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, isto mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas desse tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras para a própria perdição. Então, um trecho muito sugestivo sobre a escritura não ser tão clara assim, né? Sendo uma grande dificuldade para a perspicuidade das escrituras. Então é isso, meus caros, o plano era falar tudo em 30 minutos aí, né? Falei aí dos principais ataques dos protestantes à visão católica, né? E eu vos muni, graças ao livro aqui, né? Claro, vos muni com versículos para vos defender, para que possais vos defender dos ataques protestantes. Então é isso, meus caros, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.